Galera, eu queria dar um breve aviso aqui. Eu tinha começado essa ideia de fazer várias reviews, uma para cada filme de Hellraiser, para a gente se preparar para o novo filme que vai sair e vai ser lançado lá fora pela Hulu. Acontece que o serviço de streaming já anunciou a data de lançamento do novo filme, que vai ser no dia 7 de outubro. E originalmente eu planejava fazer um vídeo a cada 2 semanas. Só que, como vocês viram, isso acabou não rolando. Ou seja, falta menos de um mês e eu ainda não fiz metade dos vídeos da bagaça dessa franquia. Então, aproveitando que é Setembro Amarelo e a minha sanidade já foi pra casa do caralho, esse mês a gente vai entrar numa maratona pra falar do quarto até o 10º filme de Hellraiser, até acabar e a gente finalmente poder falar do novo filme que vai sair aí. Se você não gosta de Hellraiser, tá tudo bem, eu não vou ficar bravo. No mês que vem a gente volta pra programação normal. Só que agora a minha meta é falar de cada um dos filmes de Hellraiser que ainda faltam até eu virar cenobita ou então até me internarem num hospício. Olá! Sejam muito bem-vindos ao Fita Maldita. Eu sou Gustavo Fior e no vídeo de hoje eu vou levar vocês para conhecerem mais do passado, do presente e do futuro dos cenobitas, enquanto a gente vai comentar um pouco sobre o filme que foi o primeiro a levar um grande vilão do horror para o espaço. Chupa, Jason! Hoje é dia de falar de Hellraiser, Herança Maldita, o quarto filme da franquia que também tem uma das histórias mais absurdas e bizarras. E eu não tô nem só falando do enredo, porque os bastidores desse filme também foram uma história de terror à parte. Mas antes da gente enfrentar o Pinhead numa nave espacial, não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, ativar o sininho para receber todas as notificações, me seguir nas redes sociais que estão linkadas aqui na descrição e também compartilhar com seus amigos para trazer mais almas pro Fita Maldita. Quando Hellraiser 3 chegou aos cinemas, os fãs sentiram uma brusca queda de qualidade no filme. Em grande parte porque o Clive Barker, o criador dessa franquia toda, tinha sido deixado de lado graças às pirraças dos irmãos Weinstein, que eram os donos da Dimension Filmes e da Miramax, os estúdios que detinham os direitos da franquia Hellraiser. Essa queda de qualidade acabou fazendo com que os produtores se reaproximassem do Clive Barker em busca de novas ideias para um quarto filme. Ele sugeriu várias coisas, incluindo uma história que fosse tratar do passado, do presente e do futuro dos cenobitas e da origem desse universo, principalmente da configuração do lamento, aquela caixinha que é usada para convocar esses demônios. E isso acabou influenciando diretamente a história que a gente vê em Herança Maldita. Assim, o Peter Atkins, que tinha escrito o roteiro de Renascido das Trevas e também de Inferno na Terra, acabou desenvolvendo um roteiro que fosse contar um pouco mais da história do Philippe Lemarchand, que é justamente o homem que criou a configuração do lamento. Mas não só ele, como também seus descendentes. O roteiro impressionou a galera da Dimension Filmes e da Miramax e logo começou a busca por um diretor. O Stuart Gordon, que vocês devem conhecer de Reanimator e de Dagon, foi chamado para dirigir, mas ele teve alguns desentendimentos criativos com os irmãos Weinstein e logo abandonou a produção. E no lugar dele, assumiu o Kevin Yeager, que era um técnico de efeitos especiais. A produção começou, estava todo mundo muito empolgado, só que as filmagens foram um caos total. O Doug Bradley, que interpreta o Pinhead, disse que esse foi um dos momentos mais traumáticos da vida dele. E para piorar, o filme também sofreu vários cortes no orçamento, o que fez com que o roteiro tivesse que ser reescrito várias e várias vezes. O corte inicial tinha quase 2 horas de duração, só que os irmãos Weinstein detestaram e exigiram uma série de refilmagens e reescritas da história para poder tornar o Pinhead um personagem mais importante, já que ele aparecia pouco, e também para simplificar um pouco mais a trama. E aí, o Kevin Yeager acabou simplesmente deixando de lado a direção desse filme porque ele simplesmente não conseguia lidar com as demandas do estúdio. E então, em 1996, chegava aos cinemas Hellraiser, Herança Maldita. E ele era bem diferente do que era planejado originalmente. Aquele corte que tinha 2 horas acabou indo pro ralo e o filme estreou com míseras 1 hora e 20 de duração.
Para vocês terem uma ideia de como isso acabou afetando o Kevin Egger, ele pediu para que o nome dele fosse retirado dos créditos do filme e o diretor creditado foi Alan Smith, que na verdade era um nome usado pelos membros do sindicato dos diretores toda vez que um cineasta decidia renegar seus próprios trabalhos. Herança Maldita foi um fracasso de bilheteria e acabou afundando de vez a franquia. Tanto que os lançamentos seguintes começaram a ser lançados direto para DVD. Ele tem muita coisa ruim, mas ele também tem muita coisa interessante. E é isso, eu acho que aqui eu vou defender esse filme. Herança Maldita é dividido em três partes. A primeira delas se passa no ano de 1796 e acompanha o Philippe Le Marchand, que é contratado por um nobre francês para criar uma caixinha de música. E assim surge a configuração do lamento. Mas esse tal nobre francês tem alguns planos sinistros para essa invenção. Usando o ocultismo e magia sombria, ele acaba transformando essa caixinha em um verdadeiro portal para o inferno. E também transforma uma prostituta chamada Angelique na primeira cenobita que a gente conhece aqui da franquia, após oferecê-la como um sacrifício para todo esse ritual funcionar. O Le Marchand, por outro lado, acaba ficando muito chocado de ver sua invenção sendo usada para fins tão cruéis. Então ele promete que vai destruir a configuração do lamento, só que ele acaba sendo pego pela Angelique e também pelo Jacques, que era um assistente ali daquele nobre francês, que inclusive é vivido pelo Adam Scott, de Parks and Recreation, que tá aqui com uma peruquinha muito ridícula. Por fim, o Le Marchand é morto, só que a gente tem a promessa de que a linhagem dele vai ser amaldiçoada para sempre por ele ter aberto os portais para o inferno. Então a história corta para 1996, que é o presente, e é onde a gente acompanha o John Merchant, um descendente do Philippe Le Marchand que trabalha naquele prédio que foi construído em cima de uma configuração do lamento. Eu comentei um pouco sobre isso no vídeo lá do terceiro filme. O John tem uma esposa e um filho, só que ele acaba conhecendo a Angelique e os dois se tornam amantes. Até o momento em que ela usa a influência dela para pegar a configuração do lamento que estava enterrada ali na fundação do prédio e quando ela abre, ela acaba libertando o Pinhead. O interessante aqui é que tanto o Pinhead quanto a Angelique representam formas diferentes do domínio do inferno. A Angelique traz uma ideia de tentação e corrupção das almas mais suscetíveis, enquanto o sacerdote do inferno acredita no poder da dor, da tortura e do sofrimento. E isso faz com que eles acabem tendo alguns desentendimentos. No fim, eles meio que se aliam, só que aí o Pinhead acaba traindo a Angelique e mata o John Merchant. Só que a esposa dele consegue abrir mais uma vez a configuração do lamento e manda tanto o Pinhead quanto a Angelique de volta para o inferno. E aí a história pula mais uma vez, dessa vez para o ano de 2127, onde a gente acompanha o Dr. Phil Merchant, que é um cientista que está a bordo de uma estação espacial e ele conhece muito a respeito de sua linhagem, já que ele também é um descendente direto do Philippe Le Marchand. E ele está pretendendo abrir a configuração do lamento mais uma vez, só que agora ele tem um plano diferente. Na verdade, ele quer ativar um outro tipo de equipamento que é chamado Configuração Elysium, e que é uma espécie de prisão que vai prender e matar os cenobitas, e eventualmente ele acaba conseguindo. Então, no fim, o Pinhead acaba sendo aprisionado junto da Angelique e de alguns outros cenobitas, e a gente tem o fim definitivo desses personagens no cânone da franquia. E é por isso que Herança Maldita representa o passado, o presente e o futuro de Hellraiser. Caralho, que filme complicado. I grow impatient with the princess. Human acquiescence is as easily obtained by terror as by temptation. A primeira vez que eu vi esse filme faz mais ou menos uns 4 ou 5 anos e eu lembro de ter detestado ele completamente. Pra mim, ele era o pior filme da franquia de longe. Só que desde então, eu revisitei ele algumas vezes, mais inclusive do que eu tenho orgulho de dizer. E é curioso, porque eu passei a apreciar muito esse filme. Na verdade, eu acho que aqui tem muita coisa da qual o Clive Barker seria orgulhoso
de ter escrito. E só pra deixar claro aqui, pra não dizer que eu tô enganando ninguém, esse filme definitivamente não é uma obra-prima. Ele nem sequer é um filme bom, mas eu acho que tem coisas que valem a pena a discussão. Eu gosto muito dessa abordagem de ver a história do Philippe Le Marchand e dos descendentes dele, e gosto também dos saltos temporais que o filme dá, permitindo a gente ver um pouco de cada período temporal diferente e como isso se comunica diretamente com a história do Pinhead, dos Cenobitas e, é claro, da configuração do Lamento. A parte do passado é a minha favorita porque é uma parte em que o Pinhead não aparece e aqui a gente tem a chance de expandir ainda mais a mitologia dos Cenobitas e de Hellraiser de forma geral, sem depender diretamente da figura do sacerdote do inferno. Além disso, eu realmente gosto de como a história daquele nobre francês lá é bem inspirada na figura histórica do Marquês de Sade. E eu acho que isso é uma conexão muito boa com os filmes de Hellraiser. Faz todo sentido que isso seja uma influência para a trama. E eu também adoro de paixão a Angelique. Ela é uma das minhas cenobitas favoritas de toda a franquia. Por mais que eu acho que o filme já perca um pouco daquele clima tesudo dos filmes anteriores, eu acho que todas as cenas em que ela aparece exalam um cheiro de sexo. Eu gosto muito da personagem, eu acho que ela traz à tona esses temas mais eróticos presentes na saga. A parte do presente, por outro lado, parece qualquer filme de Hellraiser. Tem seus lados bons e ruins, tem coisas interessantes, mas ela não se destaca muito não. Pra mim é a parte menos interessante do filme. Acontece que aqui eles acabam apresentando um novo cenobita para a franquia, que na verdade são dois. Em dado momento, o Pinhead encontra dois policiais que estão ali tentando parar ele, e ele meio que funde os dois e cria um cenobita só, que é o cenobita siamês. E eu gosto muito do visual dele, eu acho muito interessante, mas coitado, eu acho o bichinho muito mal aproveitado nesse filme. A parte do futuro, por outro lado, eu realmente gosto muito de como ela traz esse fim definitivo para a franquia Hellraiser. Na verdade, eu gostaria muito que a saga tivesse acabado aqui, sem nenhuma outra continuação. E é claro, tem alguns problemas bem visíveis que estão relacionados à falta de orçamento desse filme. A estação espacial, por exemplo, é bem mochibenta e parece ter saído diretamente de um filme B. Pra mim, tem um certo charme, eu acho até bonito a forma como o Kevin Eger consegue filmar as coisas ali e dar um ar de profundidade, dar um ar de peso para aquele local, mas é aquilo, teria sido melhor se tivesse um pouco mais de investimento. Só que é aquilo, Irmãos Weinstein destruindo todas as franquias de terror que eles tocam desde sempre. It's a box. It's just a box. Thank God for men of reason. Apesar dos pesares, principalmente nessa questão orçamentária, eu realmente acho que o Kevin Eger fez o melhor que ele pôde aqui. E eu queria muito ter visto o corte original dele lá com suas 2 horas de duração. Dá até pra perceber o que faz parte do corte original do filme e as cenas que foram reescritas e filmadas depois, porque elas destoam muito das outras. É tipo aquele filme do Quarteto Fantástico de 2015, onde você consegue saber exatamente o que é a gravação original e o que é refilmagem com base nas perucas da Kate Mara. Meu maior problema, porém, é o ator que interpreta tanto o Philippe Le Marchand quanto o John e o Phil Merchant depois. O nome dele é Bruce Ramsay e, tadinho, ele tá ruim em todos os papéis. Mas eu acho que o Phil, o do futuro, é ainda pior, é realmente vergonhoso. Só que, por outro lado, eu realmente gosto das outras atuações do filme. O Doug Bradley agora deixou de lado aquele Pinhead mais piadista, mais canastrão do terceiro e tá de volta com uma interpretação que é super contida, super dramática e cheia de peso. Ele tá realmente assustador aqui. E eu gosto muito do visual dele, porque tem algumas mudanças ali no figurino e na maquiagem que tornam ele ainda mais realista de alguma forma. Pra mim, é o melhor visual do Pinhead em toda a franquia. Eu também gosto muito da Valentina Vargas, que interpreta Angelique. E eu acho que ela consegue trazer esse ar mais refinado, mais sedutor para a personagem. É até curioso porque eu já vi na internet muitas pessoas comparando Angelique à figura de Lilith, a deusa dos demônios da mitologia judaica cristã.
Eu acho uma comparação muito válida. Na verdade, faz até eu gostar um pouco mais da Angelique. No mais, eu preciso dizer que tem uma atriz nesse filme que é a cara cuspida e escarrada de uma das filhas da Meryl Streep. Toda vez que eu assisti Herança Maldita, eu sempre tomo um susto e fico, caralho, a Mami Goomer tá nesse filme, como assim? Só que, na verdade, o nome dela é Kim Myers e ela interpreta a esposa lá do John Merchan. Por sinal, eu gosto muito dela e eu acho ela uma personagem interessante que podia ter sido um pouco mais bem utilizada. Welcome to Oblivion. Enfim, Hellraiser, Herança Maldita, teria sido um filme genuinamente excelente se não fosse a completa ganância e burrice dos irmãos Weinstein. Eu gosto muito dele porque eu acho que ele é um dos filmes que pega toda a mitologia criada pelo Clive Barker e faz a questão de criar algo novo em cima disso. E beleza, aqui a gente já tem muito dessa ideia do inferno cristão e dos cenobitas saindo de lá. Na verdade, isso é algo que já está presente desde o terceiro filme, e eu não gosto muito disso não. Eu prefiro pensar nos cenobitas como seres de outra dimensão do que, sei lá, servos do capeta. Mas eu acho que isso até traz um certo charme especial para esse filme, principalmente pela forma como ele retrata alguns temas como pecado original e culpa cristã, seja pela sexualidade aflorada da Angelique ou por toda a trama do Le Marchand tendo sua linhagem amaldiçoada por ter feito algo que ele nem sequer sabia o que era. Tipo aqueles dois lá, como é que era o nome deles mesmo? Ah, Adão e Eva. Eu realmente queria ver a versão original do Kevin Eger, e eu acho muito foda que ele tenha passado por essa experiência mega traumática justamente no primeiro trabalho dele como diretor. Tanto que depois desse filme ele não dirigiu mais nada. Absolutamente nada. Uns anos atrás, tinha saído a notícia de que a HBO estava desenvolvendo uma série de Hellraiser, e essa série não ia ter nada a ver com o filme da Hulu, ia ser um projeto à parte. Eu nem sei se esse projeto tá indo pra frente, até porque, bem, nos últimos dias a Warner e a HBO estão queimando tudo que eles têm lá, tá um caos total. Dito isso, eu realmente gostaria muito de ver a história desse filme servindo de base para uma série. Eu acho que seria um ótimo formato para você explorar um pouco mais da mitologia dos cenobitas, da história por trás da configuração do lamento e até mesmo desenvolver outros personagens aqui nessa franquia além do Pinhead. Então fica aí a dica, dona HBO, se é que você vai continuar existindo pelos próximos anos. Essas são minhas opiniões sobre Hellraiser, Herança Maldita. Eu acho que é um filme que tem ideias muito interessantes, mas que acabou sofrendo muito na mão dos executivos. O que não é bem novidade, né? Hollywood é isso. São ideias e projetos muito legais sendo completamente esculhambados por engravatados. Mas e vocês? Já viram esse filme? O que vocês acharam? Digam aí nos comentários e se lembrem também que muito em breve eu tô voltando aqui para falar de Hellraiser Inferno, que é o quinto filme dessa franquia e que, assim, só Jesus na causa. Se você ficou até aqui, primeiramente, muito obrigado pelo seu carinho e pela sua atenção. E caso você ainda não tenha feito, por favor, não esquece de curtir esse vídeo, de se inscrever no Fita Maldita e também de compartilhar esse canal com todo mundo que você conhece para a gente expandir cada vez mais essa nossa comunidade. E para finalizar, sempre se lembrem, eu vejo vocês muito em breve. Eu acho muito bonitinho que em algumas entrevistas posteriores o Adam Scott diz que ficou super feliz de ter trabalhado nesse filme, que foi uma das primeiras oportunidades dele no cinema, e ele realmente gostou muito da experiência, tanto que ele ficou bem triste quando o filme saiu e flopou nas bilheterias. Só que o melhor de tudo isso é que ele ainda voltou para fazer o teste de elenco pro quinto filme, na esperança de que ninguém se lembrasse dele e chamasse ele para fazer outro papel. Só que acabou não rolando. Agora, guerreiro, viu? Não satisfeito de ter feito um filme de Hellraiser, ele queria fazer logo dois. Tem que ter coragem.